Nossa, deixa eu ver se eu tô enquadrado aqui, talvez não. Mas eu nem, sinceramente. Bem, se você é um seguidor antigo, você já sabe que eu tô um tempo sem fazer vídeo. Então eu não quero que nada estrague agora, mesmo se eu estiver meio desfocado, meio estranho. Tô nem aí. Porque, né, eu criei esse canal em novembro do ano passado. Fiz vários vídeos, aí em fevereiro mais ou menos eu parei. E um dos motivos que eu parei foi porque eu realmente estava sem tempo, primeiro de tudo, né? Porque eu estava terminando o meu mestrado. E o outro motivo é que, assim, eu queria fazer roteiros bem redondinhos, né? Bem pesquisados, né? Eu ficava dias, né, pesquisando, fazendo, mas toma muito tempo. E eu já tenho que fazer esse tipo de coisa pro meu atual doutorado, né? Porque eu terminei o mestrado e agora, nesse semestre, comecei o doutorado. Então, né, fazer tudo que eu tenho que fazer, mais, né, esse tipo de roteiro, pelo menos pra mim, é difícil. Aposto que tem muitos outros canais por aí que alguém consegue fazer, mas eu não consigo. Aí eu fiquei pensando, pô, um meio termo, mas que eu não, né, eu realmente hesitei, assim, eu não queria necessariamente fazer dessa forma, é, né, sem roteiro. É, tô até conferindo aqui porque eu na verdade já gravei esse vídeo mais cedo, mas quando eu fui editar o áudio estava todo estranho. Espero que não tenha problema de novo. Então, assim, o lado positivo são dois, na verdade. Um, que eu não preciso, né, fazer roteiros, né, daquela forma que eu estava fazendo antes. E o outro é que eu acho que fica mais natural, né? Eu falar assim de uma forma mais direta, sem, né, ter um roteiro, sem estar lendo alguma coisa. Então, talvez flua melhor. Mas também, né, o lado ruim é que, assim, eu tenho um assunto em mente, mas vamos ver como é que eu vou conseguir, né, articular, né? Que, ó, o nome do canal era Articulando, né? Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Bem, então, bem-vindos, bem-vindos de volta ao canal Articulando. Meu nome é Bruno Halper. Eu, que nem falei já, né, agora há pouco, estou cursando doutorado e eu amo política. Realmente, política é uma das coisas que eu mais gosto de consumir, até no meu tempo livre. E não é só simplesmente ficar lendo notícias ou seguir um partido ou outro, não tem realmente nada a ver com isso, é mais discutir ideias. Né? Não necessariamente, de novo, ideias tipo assim, o que fazer com saúde, o que fazer com educação, mas analisar assim de uma forma mais profunda as ideologias, como é que elas surgem, como é que a sociedade adota elas, como é que elas mudam ao longo do tempo. E quando você estuda dessa forma política, se torna muito menos essa coisa de times. O time A e o time B, o PT e o PL, né, do Bolsonaro. Se torna uma coisa mais, na minha opinião pelo menos, mais fundamentada, né, menos emocional. Eu acho que esse é um aspecto, né, forte da política de hoje, que é uma coisa muito emocional. Mas na verdade, o principal que eu quero falar nesse vídeo, que eu pretendo gravar outros dois, enquanto eu tô nessa aqui, deixa eu até ver de novo se está tudo correto, é, é a, é a, meu Deus, é sobre a pessoa que se diz apolítica, que ela fala coisas do tipo, eu não tenho lado. Essa coisa de ter lado, né, como se fosse uma coisa inferior até você ter um lado, porque a impressão que dá, e eu também, acho que todo mundo já pensou isso alguma vez na vida, que tipo assim, pô, por que os dois lados não se juntam e resolvam logo as coisas, né? Mas, né, quanto mais você aprende sobre movimentos políticos, ideias, né, ideologias, mais você percebe que o mundo não é tão simples assim, né? Que na verdade cada ato que você tem, né, na sua vida corriqueira, não precisa você ir lá num palanque ou ir num protesto, todo ato da sua vida é um ato político. Não tem como você escapar disso. Até uma vovozinha que decide lá não participar de política, não quer se envolver, ela quer queira ou não, já está tomando um ato político nisso, porque ela, nesse caso especificamente, por exemplo, ela já está, de alguma forma, apoiando o status quo, porque o status quo
quer que tudo seja igual. Então, se ela não está tomando uma ação política, né, ativa pelo menos, a ação passiva dela faz com que ela esteja tomando uma posição política. Então, assim, não tem como escapar. E então, eu tô falando muito então, né? Sem ter roteiro é mais difícil. Que nem o Faustão já dizia, fazer ao vivo é mais difícil. Inclusive, né, essa questão de streamer, né, hoje em dia tem essa profissão assim de... não devo fazer isso, né? É uma profissão. Tem gente que realmente ganha bastante dinheiro com isso e merecem ter o sucesso que tem, muitas vezes. Né? Mas não é uma coisa que eu quero fazer, necessariamente. Eu prefiro esse formato menos ao vivo, né? Porque eu acho que você ser streamer, você de alguma forma tá refém, né, daquelas horas que você tá ali ao vivo. E, sinceramente, eu não, pelo menos por enquanto, eu não tenho essa vontade. Mas voltando pro assunto do vídeo, essa questão da pessoa se dizer apolítica, ou, similarmente, a pessoa que reclama o tempo todo das coisas estarem muito politizadas. De novo, tudo é político. Desculpa informar, não tem realmente como escapar. A política está em todos os lugares. Nessa discussão de, isso é bobeira, tá? Eu tô falando da superfície. A Pequena Sereia Negra. No filme da Pixar teve um beijo gay. Isso aí é realmente, assim, uma discussão muito superficial. E a pessoa que reclama disso, né, desses atos inclusivos, que são políticos por natureza, mas também não incluí-los é um ato político. Porque a sensação que dá para quem faz parte da hegemonia, para quem faz parte do grupo dominante, né, no nosso caso e também no caso dos Estados Unidos, da Europa e de outros países, é o homem branco, hétero, né, que domina. Em seguida, talvez a mulher branca, né, e tudo mais. Então, esse núcleo, quando só tem personagens brancos num filme, ninguém pergunta, tá sendo politizado? Né? Inerentemente, sim, porque você está dando uma mensagem apenas colocando personagens brancos, por exemplo. Então, se você coloca um personagem negro, um personagem gay, ou sei lá o que, é sim um ato político. Mas a pessoa não reconhecer que anteriormente também era um ato político, aí demonstra para mim uma grande ignorância, né, sobre o mundo que ela vive. É como se essa pessoa, esse tipo de pessoa, fosse quase que né, tem esse termo, né, na internet, o gado. É tipo um gado, porque a pessoa ela não reconhece, ela não estranha o próprio mundo que ela está inserida. Então, para ela, o mundo que ela está se torna tudo normal. Então, qualquer coisa de diferente, qualquer coisa que mude esse cenário, para essa pessoa isso é um ato político, isso é um ato ideológico. Mas tudo que ela vive, tudo que ela está inserida, ela não percebe como uma ideologia ou um ato político. E essa é uma coisa engraçada que eu vejo, especialmente em movimentos de direita, né? Porque eles parecem que têm mais dificuldade de perceber essa questão. E é por isso, né, nesse caso, que eu realmente gostaria que a direita tivesse mais sensibilidade, mais introspecção para perceber o quão estranho o mundo que ela acha normal é. Pô, tá até legal, né? Eu tô fazendo sem roteiro. Pelo menos essa parte eu achei legal. Então, acho que esse era o ponto assim, que eu quero falar. Tudo é político. Sua existência é um ato político. Seja você de qual for cor ou qual ideologia e etc. Você faz parte do mundo. E fazer parte do mundo é, né, ter uma posição. E a sua posição é uma posição política. Às vezes você não sabe que você se encaixa numa determinada ideologia. Mas é por isso que é importante ter essa educação política para que você e eu, todos nós, nos tornemos cidadãos ativos e participativos. E essa é uma das coisas que eu estou estudando agora no doutorado, estou iniciando, estou lendo bastante sobre isso, porque é impressionante como há grupos, né, nos Estados Unidos, no Brasil, não só em ditaduras, né, governos autoritários, mas em democracias, existe um movimento muito grande de você limitar
esse, esse aspecto de cidadão político, né? E, né, sem querer entrar em teorias de conspiração, mas realmente existem muitos grupos que estão interessados nesse tipo de narrativa porque cria uma sociedade que é apolítica, né? Pelo menos no sentido, não apolítica na verdade, mas passiva, passiva pro modus operandi, né? Pro status quo. E isso para mim é muito problemático. E acho que cria situações como essas que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil estão vivendo, né? Que discussões, né, tipo Bolsonaro, Trump, essas questões todas realmente elas são problemáticas. E eu vou só me alongar um pouquinho mais, deixa eu até ver quanto tempo tem, 11 minutos, pô, mais do que eu imaginava. E por que eu tô falando mais da direita do que da esquerda? É porque eu acho que assim, normalmente a direita, normalmente não, né, quase sempre, a direita está associada ao pensamento conservador, né? E claro que existem várias formas de definir o que é um conservadorismo, né? O que é o conservador. Tem um conservador fiscal, tem um conservador econômico, tem um conservador social, né? Tem vários tipos. Mas assim, eu tô falando do bolo mesmo, né? Esse conservador clássico que a gente já imagina, né? Uma pessoa conservadora brasileira e tudo mais. Justamente pelo, né, o tipo de pensamento desse tipo de pessoa é de alguma forma de não questionar, é de querer que as coisas fiquem do jeito que são, né? E às vezes fica tão enraizado com a identidade da pessoa, né? Essas questões todas que ela acredita e quer manter, que normalmente tem a ver com costumes, com tradições, com, né, papéis sociais, e tem um lado bom nisso, não estou falando que é uma coisa ruim, não. Né, tem um lado bom. Mas também é muito importante você saber questionar e pensar sobre esse assunto. Por isso que eu falei mais cedo sobre introspecção. E eu sinto que a direita não tem tanta introspecção quanto a esquerda. É claro que a esquerda tem vários problemas também. Mas assim, nessa parte específica, né, tanto que, por exemplo, se você reparar, se você for ver assim propostas políticas de Bolsonaro, Trump e de outros exemplos, né, aqui nos Estados Unidos assim, é claríssimo isso, pelo menos. Não existe uma proposta. Tipo assim, não tem uma ideia nova. É apenas reacionário. É tipo assim, foi aprovado o casamento gay? Então vamos tirar o casamento gay. Foi aquela lei lá, Roe versus Wade, de aborto. Teve isso? Então tira. Então teve esse investimento aqui em educação pública e uma vontade dos conservadores é tirar, né, o máximo possível de coisas do governo, das mãos do governo, ficar apenas o indivíduo, né, sobre o público, né, a sociedade. Depois eu entro mais nesse tipo de assunto, mas tem a ver com um vídeo que eu já fiz do fundamentalismo de mercado, que eu falo sobre Milton Friedman, Margaret Thatcher, Reagan, né, que todos eles seguem essa ideologia do individual sobre o coletivo, né? E eu, particularmente, vejo vários problemas com esse tipo de ideologia, embora, obviamente, tenha alguns pontos positivos. Mas o que eu quero dizer é justamente isso, que acaba sendo apenas uma ideologia reacionária. É apenas para voltar as coisas para um passado indefinido. Tipo assim, até quando no passado você quer voltar? Né? O que tinha de verdade nesse passado? Parece realmente uma coisa idealizada. E, né, acaba que a proposta se torna efêmera, né? Você realmente não consegue sentir a materialidade dela. E isso eu acho realmente que empobrece o discurso. Então, quando as pessoas falam, por que os dois lados não se entendem, não se juntam, e todos nós podemos, né, ir para arco-íris felizes, lá encontrar o mágico de Oz. O problema é que isso faz com que a discussão para a resolução de assuntos se torne quase que inviável. Porque enquanto tem um lado, que eu nem estou falando só da esquerda, mas talvez a esquerda e o centro, eles estão falando de fato de propostas, e a direita liberal também, que era o PSDB, né, e tudo mais, que eles falavam de propostas, né, tipo assim, se concordava numa realidade
né, na realidade básica. Tipo assim, tá todo mundo concordando sobre a mesma realidade. Então, um exemplo, para ficar mais claro, porque eu posso estar me perdendo aqui. Sem roteiro, né? É mais difícil. Então, se todo mundo concorda que está tendo uma pandemia, a única discussão que se tem é quais são as estratégias para que essa pandemia seja, né, impedida. Você já sabe para onde eu estou indo com isso, né? O detalhe é que tem esse lado bolsonarista, trumpista, né, e que tem muito a ver com o pensamento conservador, que ele anula a realidade. Ele anula a realidade. Ele realmente acaba distorcendo, ele cria uma realidade alternativa, literalmente, né, que foram frases faladas especificamente por pessoas do Bolsonaro, pessoas do Trump, que você cria uma realidade que é mais confortante, reconfortante? Enfim, né, ela se encaixa mais no que aquela pessoa conservadora quer acreditar, então, né, você não consegue ter uma discussão equínime, sei lá, né, igual entre os dois lados, porque um lado está aqui e o outro está aqui. Esse exemplo também pode ser mostrado com o aquecimento global e mudanças climáticas, né? Porque, por exemplo, no mundo ideal, tanto a direita quanto a esquerda, elas poderiam estar discutindo quais são os melhores planos para fazer com que, né, o aquecimento global seja impedido, né, seja desacelerado e coisa e tal. Mas acaba sendo uma discussão se existe ou não existe. Como é que vai ter qualquer avanço se você está ainda nesse beabá, entendeu? Então é muito difícil realmente, é muito desestimulante ver o quão poderoso é esse tipo de discurso, né? Então, por isso que não dá para você tentar equiparar os dois lados ou se perguntar por que os dois lados não se né, dão as mãos e resolvam os problemas. Porque o mundo é muito mais complexo do que isso, né? Dentro da esquerda tem muita discordância também. Dentro da direita também. Então, assim, esses termos em si, direita e esquerda, inclusive, são importantes, né? Porque o ser humano ele precisa de